Muito boa tarde, a paz do Senhor, sim, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Boa tarde para todos. Mais uma vez estou aqui, para gravar mais um vídeo, para colocar mais um assunto assim em pendência. Eu só deixo assunto pendente, no ar, Colocar mais um assunto assim, jogar no ar e deixar que tirem as conclusões. Hoje eu venho falar sobre dízimos, Dízimos. E ofertas não, Só dízimos, porque dízimo hoje em dia é uma coisa que não existe mais, Tá um calor danado aqui, Vai ser um vídeo curto por causa do lugar aqui, que é meio barulhento, e também tem algumas pessoas por perto, E eu não quero que estranhe assim, né? Para começar, eu vou ler o texto que está escrito em Malaquias, falando sobre dízimo. As igrejas, costumam pregar sobre Malaquias, do versículo 8 ou 10. Só que aí eu vou ler aqui o texto todo, para a gente poder entender o contexto, Eu vou dar a minha interpretação, desse texto, e isso não significa também que é uma verdade absoluta, Cada um tire suas conclusões aí do jeito que interpreta, tá bom? Aqui o texto, a meu entender, Deus está exortando o Israel daquela época, entendeu? Quanto a várias práticas, não só não entrega do dízimo, Que o dízimo, segundo está escrito aqui, naquela época era lei, era um tributo, Era um tributo de Israel, E tinha-se vários propósitos, Naquela época não era só a manutenção do templo, entendeu? Tinham vários propósitos os dízimos, mas assim, nesse texto fala de um dos propósitos do dízimo, não de todos, tá bom? O título do texto é assim: o anúncio da vinda do Senhor. Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, e como o sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, os levitas, E os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veroz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí aqui a partir do versículo 7, que tem um título assim: não devemos roubar o Senhor. Espera aí, mas será que estamos roubando o Senhor?
estamos roubando Deus? Em que estamos roubando Deus? Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não o guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por aventurados os soberbos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Desculpem a confusão aqui. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupa-luz, e como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e sereis diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tá bom? Aqui roubará o homem a Deus? Aqui está dizendo, trazei todos os dízimos à casa dos tesouros, para que haja mantimento na minha casa, e depois fareis prova de mim. O dízimo não era mensal, entendeu? E o dízimo não era em dinheiro. Naquele tempo já existia dinheiro, sim. Esse negócio de dar dízimo em dinheiro é mentira. Naquele tempo já existia, sim. Abraão comprou várias coisas com dinheiro, Jacó comprou várias coisas com dinheiro, Jesus pagava os tributos com dinheiro. Então naquele tempo já existia dinheiro, tá bom? Se bem que Jesus veio bem depois, né? Ok, e depois fazei prova de mim. Isso aqui está sendo falado para aquele povo, para aquela nação em especial. Não está sendo falado para nações futuras, nem para outros povos. Outros povos tinham seus próprios tributos, entendeu? O dízimo ele foi criado por Abraão. Depois, e não era assim um tributo de Abraão, vamos dizer assim. O dízimo era uma forma de Abraão retribuir a Deus pelas bênçãos, entendeu? Então Abraão pegava tudo que ele conquistava em espécie mesmo
e entregava no templo, né? Entendeu? Era uma coisa dele, né? Foi ele que criou isso. Depois Deus aceitou isso e logo quando foi fundado Israel, virou-se um tributo de Israel, propriamente daquele povo. Isso não significa que devemos, né, pegar isso para nós hoje, né? E esse dízimo em dinheiro hoje, mensal em dinheiro, é uma mentira, é uma heresia isso. Isso não existe, nunca existiu. Aquele reinado acabou e com ele morreu a lei, essa lei de Moisés do dízimo, entendeu? Com aquele reinado, né? Com o povo daquele Israel antigo, né? Com a destruição do templo, a destruição de Israel daquele tempo, né? Deixou de existir dízimos, levitas, deixou de existir várias outras leis. Leis de Moisés não existem. Hoje não existe mais o dízimo, né? Porque dízimo era de contribuição de mantimentos, né? De lavoura, né? Hoje existe sim contribuições em dinheiro, que não deve ser obrigatório. Você não deve estipular um valor, passar um carnê, passar um envelope, tanto deposita tanto nessa conta, entendeu? Isso aí não é oferta voluntária. Isso aí você está constrangendo as pessoas para que elas se sintam mal, entendeu? Se sintam culpadas e entreguem aquele valor, entendeu? Aí as pessoas não pesquisam, né? E entregam e acham que tá tudo bem. Já entreguei o meu dízimo, já tá pago, já paguei o dízimo, entendeu? Nunca existiu esse negócio de pagar o dízimo. Pagar, entregar o dízimo era naquela época de Israel. Aquilo acabou, não existe mais. Agora, se vocês acham que existe, aí fica aí a pergunta no ar: existe ou não existe? Para mim não existe mais. Isso está provado aqui, ó. Os dízimos, como pregam hoje, é mentira. É uma mentira que dá certo, né? Entendeu? Eles pegam esse texto aqui, tem outras referências mais que dá certo. Incutem na cabeça do povo e dá certo, né? Arrecadam muito dinheiro com isso e pessoas, pastores, líderes religiosos, igrejas constroem templos suntuosos com isso, constroem a vida de suas próprias famílias, sua própria vida em cima disso, não trabalham, não ajudam ninguém. E para você ter uma ideia, eu vou falar agora, eu vou citar o nome de uma denominação. Estão achando que é a Universal, né? Não vou citar o nome da Universal não. A Universal é mais famosa nisso, mas a Deus é Amor, né? Que assim, a Igreja Deus é Amor é assim, eles recebem muito dízimo, muitas ofertas, muitos votos. Eles implantam mentiras na cabeça dos seus membros, né? São mentiras, tem voto disso, voto daquilo, não sei o que. E é tudo voto a dinheiro, né? É tudo voto pago em dinheiro, entendeu? Parece que não existe outro tipo de voto, tem que ser pago em dinheiro. Parece que não existe um tipo de voto assim. Por exemplo,
se Deus me abençoar nessa área, eu vou fazer isso e isso e isso constantemente para Ele, entendeu? É um voto de atitude. Não, tem que ser um voto em dinheiro, né? E além dos dízimos e ofertas, né? E aqueles dízimos e ofertas vão tudo para a sede. E está comprovado isso, porque a sede é riquíssima, a sede hoje em dia, né, a sede mundial da Igreja Deus e Amor, é um palácio, né? Se você passar lá em frente, ali no Parque Dom Pedro, em São Paulo, você vai ver que é um palácio, né? Nem o Palácio do Planalto eu acho tão bonito quanto a sede deles, né? E só que as filiais são paupérrimas e os membros também são muito pobres, são desorientados, né? São assim, né? Não, parece que não enxergam, mas não tem uma visão mais ampla. Não leem a Bíblia, né? Não estudam a fundo a Bíblia, não leem outros livros, entendeu? Isso eu não estou generalizando, não é todo mundo lá dentro que é assim também, né? Lá tem pessoas muito bem instruídas, que eu sei, tem pessoas muito bem formadas, tem pessoas muito bem informadas, né? Mas a maioria que eu conheci de lá é desse jeito, tá? E se você pega, você vai em todo bairro assim que tem uma denominação Deus é Amor, Igreja Deus é Amor, são salões alugados, simplórios, bem simples, entendeu? E quando abrem o salão, você olha os membros, se percebe que são aquelas pessoas bem simples mesmo, entendeu? Pessoas pobres, muitos desempregados, entendeu? Que fazem de tudo para entregar ali os votos, dízimos, e a vida dessas pessoas não muda, entendeu? Se dízimo fosse para isso, por que a vida da pessoa não muda? Sendo que a pessoa entrega aquele dízimo todo mês ali, né? Então tá aí uma das mentiras práticas que eu estou apresentando para vocês, tá bom? E tem muitas outras, né? Tem a Universal, tem a Igreja da Graça, tem a Mundial, entendeu? A própria Assembleia de Deus, e muitas outras, né? Aí eles falam, como que uma igreja vai sobreviver sem dízimos e ofertas hoje em dia? Todo mundo precisando de dinheiro. Se eu disser que tem como, vocês vão dar risada da minha cara, mas tem como sim. Existe uma igreja em São Paulo que, segundo o pastor, sobrevivem todo mundo se ajudando. É uma igreja grande, né? E eu vou achar essa igreja, eu vou apresentar aqui, né? Não é querendo fazer propaganda deles não, mas existe e tem como fazer isso, tá bom? Então vamos voltar aqui ao que é mais relevante, né? Aí Deus fala aqui para eles: e por causa de vós repreenderei o devorador. Quer dizer, naquela cultura ali, se eles entregarem o dízimo de tudo que eles produzissem na casa do tesouro, que era o templo, Deus ia repreender o devorador. Mas o que era o devorador? Era um demônio? Não, não era um demônio. O devorador era um gafanhoto que atacava as lavouras na época, entendeu? E através de um milagre, entendeu? Deus ia direcioná-los para outro lugar. Era o gafanhoto mesmo, um gafanhotozinho, um bichinho que parece o grilo, né? E ele não destruirá